Pode se assentar aí mais além, a igreja do mais além. Toma seu assento. Boa noite a todos. Boa noite para quem chegou agora. Fiquem à vontade, a casa é nossa, a casa é do Pai. Amém? Aquieta o coração. Como diz a irmã, respira fundo. Aquieta teu coração. Vamos conectar com os céus. Amém? Glória a Deus. A paz, irmão. Glória a Deus. Nós vamos continuar com o nosso tema, mais um para Cristo. Só que hoje o nosso tema vai ser arrumando os microfones. Não é esse tema, amém, igreja? Nosso tema vai ser quebrando nossas fortalezas. Quebrando as nossas fortalezas. Glória a Deus. Quer trocar de microfone, irmão? É melhor? O vermelho? Da Job? Glória a Deus. Aleluia. Até o final do culto vai ficar bom, amém? Amém? Amém, Carol? Bom dia. Boa noite. O nosso tema é quebrando as nossas fortalezas. Quebrando as nossas fortalezas. E hoje o Espírito Santo vai quebrar tudo, irmão. Vocês crê? Vai quebrar tudo, vai sobrar nada. Em nome de Jesus. Vocês vão sair daqui igual quando sai de um massagista, assim, ó, leve. Vai quebrar tudo, vaso. Vamos ler Marcos 16, 15. Que diz assim: E disse-lhes, Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, em nome de Jesus eu te peço, quebra toda a nossa sofisma, quebra todo o nosso achismo, quebra tudo aquilo que nós achamos. Fala assim, meu Deus, mais uma vez esse versículo. Que o Senhor possa nos surpreender nessa noite, papai. Trazendo a renovação da tua palavra. Renova-nos, meu Pai, o teu mistério. Renova-nos, meu Pai. Abra o baú do mistério. Revela-nos o Espírito por detrás dessa letra. Que o Senhor possa ministrar em cada um dos nossos corações aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. E que o Senhor possa surpreender, papai. Que nós venhamos ver que esse versículo, papai, é muito, muito mais além daquilo que nós pensamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós já estamos no 8º dia. No 8º dia do nosso propósito. Vocês acreditam, irmão? Já faz mais de uma semana. E eu quero encorajar vocês que ainda não escreveu o seu nome aqui, o nome da pessoa que você quer. Talvez você tem um filho na igreja, mas está na igreja, mas você vê que ele está afastado. Coloca o nome dessa pessoa aqui, que nós vamos estar orando por ele. Traga o nome daquela pessoa que está desviada, que se afastou do caminho do Senhor, ou aquela pessoa que você quer ganhar para Jesus. Coloca o nome dela aqui, que nós vamos estar orando por ela. Eu quero encorajar vocês, que vocês também possam orar por essas pessoas aqui. E Jesus vai fazer o sobrenatural. Eu creio, irmão, eu creio. Eu creio no nome de Jesus. Mas você pode pensar assim, eu aceitei a Jesus, né? Eu sou salvo, eu sou liberto. O que o Senhor quer para mim nessa terra? Vocês nunca fizeram essa pergunta? Cara, eu aceitei a Jesus, sou salvo, já sou liberto. E aí? E daqui para frente? Qual que é? Qual que é da minha vida? O que vai ser? O que eu tenho que fazer? Vocês nunca se perguntaram isso? Às vezes você pode estar assim, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer agora? O que eu tenho que fazer? Ou então você está aqui falando assim, eu já conheço todo esse propósito.
Eu já tenho todo esse propósito, mas tudo que eu faço eu não consigo. Eu tenho essa missão de pregar o Evangelho, mas é tão impossível, é tão difícil para mim. É porque a gente está fazendo com as forças dos nossos braços, irmãos. A gente tem que fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, não aquilo que a gente acha que devemos fazer. Fala assim, não, eu vou falar de Jesus para essa pessoa, mas Jesus mandou você falar de Jesus para ela? Não, eu vou evangelizar essa pessoa vai ser ganha por Jesus. Aí você vai lá, evangeliza, e é capaz até de dar uma bofetada em você, irmão. Por quê? Porque você está fazendo do seu achismo. Jesus mandou você ir lá falar dessa pessoa? Vocês estão entendendo? Quando a gente faz uma missão que não é ordenada por Cristo, quando a gente vai fazer essa missão, é uma coisa tão impossível para a gente. Mas quando Jesus manda você ir, quando Jesus fala para você fazer o que você tem que fazer e você faz, essa missão, meu irmão, é excelente. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Os discípulos, eles estavam debaixo de uma ordem de Jesus. Os discípulos, eles estavam todos reunidos ali, debaixo de uma ordem, de uma ordenança de Jesus. Fique aqui até que eu venha, até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. E a mesma coisa nós. Se nós estivermos obedecendo à vontade de Cristo, o que o Senhor deseja para nós, você vai chegar na pessoa que você tanto deseja ganhar para Jesus, e o sobrenatural vai acontecer naquele momento. Só que muitas vezes não acontece porque queremos fazer do nosso jeito, irmãos. E não é do nosso jeito. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Em João 15, 5, diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha aí João falando, irmãos. Eu sou a videira e vós as varas. O que é uma videira, Fábio? Vocês sabem o que é uma videira? Videira é um pé de uva, irmão. Caris, vamos pôr essa foto aqui. Já está aqui, Caris. Amém, você é muito rápida. Jesus é a videira, Jesus é o pé de uva, irmão. Vocês são as varas. E o que Jesus fala? Se vocês estão em mim e eu em vós, darei muitos frutos. Se Jesus é a videira e vós é as varas, vocês vão dar muitos frutos. É isso que João está falando aqui. Mas ele coloca uma coisa: porque sem mim nada podeis fazer. Agora imagina eu quebrar essa vara aqui e jogar no chão, daqui 1 ano eu volto lá, vai ter uva? Não vai ter uva por quê? Porque esse galho não vai estar na videira. E esse galho é você, sou eu. Se nós não estivermos nessa videira, irmão, de jeito nenhum vamos dar fruto. De modo nenhum iremos dar uva. E eu quero mostrar agora algumas ferramentas que a gente pode utilizar nesse evangelismo, que você quer ganhar essa pessoa para Cristo. A ferramenta que o Senhor Ele nos dá para vencermos todas as forças das trevas, elas são 3. 3 ferramentas, Giovanni. 3 ferramentas. E que ferramenta é essa? Pode ser redundante, mas é forte. Uma é a Bíblia, outra é a oração e jejum. 3 ferramentas poderosas. 3 ferramentas poderosas que você pode dizer assim, mas, de novo, não tem uma coisa nova, não tem um armamento melhor que isso? Não tem, irmão. Sabe por que você pensa dessa forma? Porque você não está sabendo usar essas 3 ferramentas.
Você vai trocar o seu pneu com uma bomba de encher bicicleta, Giovanni? E você vai achar que essa ferramenta, essa bomba não presta. Por quê? Porque você está usando de um jeito errado. Mas a partir do momento que você começa a usar a Bíblia, a oração e o jejum de um jeito certo, você nunca mais vai querer largar essas ferramentas, irmãos. Nunca mais. E hoje o Espírito Santo vai guiar vocês para usar essas ferramentas certas. Porque eu confesso para vocês, irmãos, eu não gostava de orar, não gostava de ler, muito menos de fazer jejum. Quem é que gosta de fazer jejum? A Dani fez assim, ó. Achei que ela ia levantar. Irmão, mas quando a gente usa essas ferramentas de um jeito certo, a gente só não jejua mais, porque senão o corpo não aguenta, o corpo morre, irmão. A primeira ferramenta é a palavra de Deus. O Senhor, Ele fortalece a nossa alma e Ele cuida. Acredita, Ele cuida, irmãos. Você pode estar assim, mas minha vida está toda cagalhada, Fábio. Como assim você pode falar que Ele cuida? Do que você está falando? Você não sabe como que está a minha vida. E você fala que Ele cuida? Cuida. É nessa hora que Ele vai cuidar mais ainda, irmãos. Vocês crê? Em 2 Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 9, diz assim, versículo 7. E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. 9. E disse-me, a minha graça te basta, aleluia, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, porque em mim habite o poder de Cristo. E o que isso quer dizer? O que é esse espinho na carne? Como todos sabem, Paulo, ele era um cara muito inteligente, ele era muito estudado, e para que ele não se exaltasse, ele conseguiram colocar um espinho na carne dele. Satanás colocou um espinho na carne dele para que ele não se exaltasse, que ele achasse que tudo era dele, tudo que era para ele. É por isso que teve esse espinho na carne dele. E por isso que muitas vezes as coisas estão tão bom na nossa vida, que de repente tudo vira. E a gente não entende por que essa situação estava tudo tão bom. É esse espinho na carne para você não se exaltar, não se achar mais que Deus, achar que não precisa de Deus. Por isso que muitas vezes na sua vida, algo vai dar errado. Porque cá entre nós, irmãos, quem é que está na vida boa, dobra o joelho e lembra de Deus? A gente só vai lembrar de Deus quando a gente está ruim, quando tudo está mal, quando não tem mais jeito, falar, meu Deus, me ajuda. Eu nunca ouvi alguém falar assim, meu Deus, obrigado. Jesus, obrigado por todas as coisas boas. E o bom que o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele não vê como a gente vê, né? Se alguém vai atrás de você só na hora que precisa, o que você vai falar? O que você vai pensar? Vem aqui, eu vou te ajudar. Mas Deus, se for buscar Ele só na hora que você precisa, Ele vai estar toda vez aqui, ó, de braços abertos, irmãos. E Paulo, ele entendeu esse espinho na carne. No versículo 8 ele fala assim, ele orou 3 vezes para que se afastasse esse espinho dele. Mas no versículo 9, Jesus diz, a minha graça te basta, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo entendeu, falou assim, meu irmão, eu me gloriei nas minhas fraquezas, na minha dor, porque é aí que o poder do Senhor se aperfeiçoa em mim. É nessa hora, Júnior, que o poder do Senhor se aperfeiçoa. E aqui há um grande segredo, irmãos. Está passando por um momento difícil, dá glória a Deus, agradece, porque é Deus que vai estar aperfeiçoando o poder dele na sua vida. Só que a gente faz tudo ao contrário. Vê um momento ruim, a gente reclama. Vê um momento ruim e fala assim, meu Deus, você não me ama, você não gosta de mim, por quê? Por que isso?
Agora experimenta falar assim, glória a Deus, Pai. Obrigado por essa dificuldade. Porque eu tenho certeza que o Senhor está se aperfeiçoando na minha fraqueza. Obrigado, Pai. E eu posso te falar que é difícil, no momento difícil, você falar assim, obrigado, glória a Deus. É difícil, irmãos. E por ser difícil, a bênção é maior ainda. É fácil ou não é fácil? Está difícil, fala, glória a Deus, obrigado, Jesus. Não é fácil não, irmão. Mas é aí que se esconde um grande poder da bênção de Deus. É aí que se esconde um grande poder de Deus na sua vida. Lá em casa, acontecem as coisas, a Cris começa a falar das coisas, eu dou glória a Deus. Tudo é glória a Deus. Glória a Deus. Eu dou risada ainda. Porque eu entendi isso. Os meninos fazem as coisas na escola, glória a Deus. Mas por dentro, o que eu vou fazer? Mas glória a Deus, Deus está se aperfeiçoando na minha família. Aleluia. Eu falo isso porque eu quero que essa igreja seja tão abençoada, que ela possa olhar os problemas como bênção, que vocês possam olhar todos esses problemas como bênção, irmãos. Porque a gente pode vir aqui na igreja, você pode achar, os irmãos está tudo bem, essa igreja que eu vou ficar. Mas acontece um problema, todos se dispersam. Mas o desejo do meu coração é que essa igreja, na hora dos problemas, seja mais forte ainda. Na hora dos problemas na hora que os problemas virem, você que seja grato, dê glória a Deus. Parece loucura, né, irmãos? Parece tão loucura, como assim? Vem os problemas, eu vou dar glória a Deus, falar obrigado. É porque hoje vocês estão entendendo que quando você dá glória a Deus, quando você agradece, é porque você não vê um problema, você vê uma bênção. Vocês não vão ver mais problemas como problemas, vão ver problemas como bênção. E eu vou ver essa igreja vitoriosa. Aí eu vou ver essa igreja dando glória a Deus, porque passou pelo problema e o Senhor recompensou como uma bênção. A palavra nos aperfeiçoa na verdade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Em 1 Coríntios 13, 11 diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É isso que está acontecendo aqui agora. Minutos antes vocês eram meninos, fazia coisas de meninos, reclamava como meninos. Mas a partir de agora vocês são homens e mulheres, instruídos na palavra. Acabamos de ler em 2 Timóteo, toda a palavra é proveitosa. Vocês acabaram de crescer. Vocês podem achar assim, mas eu já sou adulto. Mas vocês cresceram no mundo espiritual. E você pode ter certeza que o inimigo está furioso, porque ele vai te mandar um problema, você vai dar glória a Deus. O inimigo já foi derrotado na vida de vocês. Porque eles não têm mais poder. Ele pode lançar o problema que for, pode lançar a dificuldade que for. Vocês já estão blindados, vocês cresceram agora. Vocês acabaram de crescer. Amém? A palavra quebra as cadeias da alma e liberta para andarmos e vivermos na verdade. A palavra de Deus, a Bíblia, a primeira ferramenta, irmãos. Vou repetir. A palavra quebra as cadeias da nossa alma e liberta-nos para andarmos e vivermos na verdade. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36. Se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis libertos. E como nós aprendemos no cultos anteriores que essa verdade é Cristo. Essa verdade é Cristo. Se vocês conhecerem a Cristo, que é a verdade, Cristo vos libertará. Amém? A palavra de Deus discerne os pensamentos e a intenção do coração. O Senhor nos conhece mais do que nós mesmos. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Antes de você pensar, a palavra de Deus já discerniu tudo o que você está pensando. A intenção do seu coração. Você está com o coração atribulado, você vai para a palavra, ela já sabe já. Ela discerne o que está no seu coração. Por isso que muitas vezes a gente vai para a palavra e fala assim, meu Deus, está falando tudo comigo. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo está quebrando aí as cadeias, irmãos, as fortalezas. Vai quebrar mais. Vai quebrar mais. Vai quebrar muito mais. A palavra de Deus, ela nos limpa, nos purifica as nossas vidas. Em Salmos 12, versículo 6, diz assim, as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, e purificada 7 vezes. E João 15:3 diz assim, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Irmão, eu quero que você preste atenção em uma coisa agora. Esse versículo é tão poderoso. Jesus é quem? O pé de uva, sim ou não? O Senhor é a videira verdadeira. E o pai, quem que é? O pai de Jesus, quem que é? É o lavrador. O lavrador faz o quê? Ele cuida da terra, ele ara, ele limpa a terra, joga semente, joga água e cuida até que essa semente cresça. E essa semente é você. E o pai é o lavrador. É ele que cuida, é ele que prepara tudo. Se o pai é o lavrador, por que nós nos preocupamos tanto com as coisas? Por que a gente se preocupa com as contas que vai pagar no mês que vem? Sabe por quê? Porque no fundo, a gente não confia em Deus. Sejamos sinceros. O Espírito Santo está quebrando todas as fortalezas e vai quebrar mais. Se a palavra de Deus está falando que o Pai é o lavrador, o Deus, o Todo-Poderoso, Ele é o lavrador, por que a gente se preocupa com o nosso crescimento? Por que a gente se preocupa tanto? Se vai ter serviço, se vai ter zangueô, se zangueô caiu? O Pai é o nosso lavrador, amém, irmãos? E a palavra de Deus diz assim, não se preocupe com o que vocês vão comer, com o que vocês vão se vestir. Isso é um ponto muito importante, eu quero que vocês peguem essa palavra, irmãos, e carrega por toda a sua vida. Passa um momento difícil, dá glória a Deus, obrigado, Jesus. E o inimigo vai falar assim, a sua vida está ruim. Você vai falar assim, Ele é o lavrador, eu sou a semente, Ele é o lavrador da minha vida. Vai se preocupar por quê? Por quê? Por que a gente se preocupa tanto com o nosso Pai é o lavrador? Presta atenção numa coisa. Os pais aqui, presta atenção, os pais aqui, os filhos ficam assim, pai, vai ter leite amanhã? Pai, o que a gente vai comer amanhã? Não fica, irmãos. Ele só está lá de boa, aqui assim, ó.
O meu pai é o lavrador, é ele que vai cuidar de tudo, é ele que vai cuidar do leite. É isso que a gente tem que ser, essas crianças. O pai é o lavrador. Nós somos essas crianças que não se preocupam com o amanhã, que não se preocupam se vai ter o leite amanhã. E pode ter certeza, se nós que somos pais, a gente faz de tudo para ter o leite dentro de casa. Imagina o nosso Criador. Ele não vai trazer só o leite, ele vai trazer o Nescau junto. Ele vai trazer o pãozinho junto. Se nós que batalha para trazer o leite, ele que é o dono de tudo, ele vai trazer mais do que um leite, irmãos. Ele é o lavrador da sua terra, ele é lavrador do seu terreno ali. Você é a semente. Só descansa. É difícil, irmãos. Para mim chegar nesse pensamento foi muito difícil. É difícil na hora que os problemas vêm e você descansar. Aleluia! É difícil, irmãos, mas não é impossível. É esse nível que a gente quer levar vocês. É difícil. E eu repito, é difícil. Os problemas vêm e você, glória a Deus, aleluia, obrigado. Sendo que no fundo, os problemas estão assim, ó. Só que a gente esquece que o nosso Deus está muito mais além do que esses problemas. Por quê? Porque a gente só enxerga os problemas, a gente não consegue enxergar além dos problemas. Não conseguia, porque a partir de hoje todos nós iremos conseguir, amém? Todos nós. Lembra, nosso Pai é o lavrador, não se preocupa, diz que está difícil, descansa. Descansa. É muito difícil chegar a esse ponto de descansar. Sabe qual é o momento assim que eu aprendi isso, Rino? Tentei fazer assim, fiquei tão cansado que não tinha mais o que fazer. O que eu fiz? Descansei, não tinha outra coisa para fazer. E na hora que eu descansei, as coisas começaram a mudar. E eu não sou esperto nem nada, né? Falei assim, esse é o caminho, vou descansar. Se tem coisa que você faz e não dá, Rino, faz e não dá, faz e não dá. É o Senhor falando, descansa. Descansa, porque eu vou me aperfeiçoar na sua fraqueza. Só que porque muitas vezes o Senhor não aperfeiçoa na sua vida, porque você não descansa. Muitos aqui estão falando assim, como que será que é isso? Como que será que é se aperfeiçoar, se Jesus se aperfeiçoar na minha vida? Experimenta descansar. Experimenta descansar. A carne vai gritar assim, ó. O problema vem e você descansa. E a carne vai começar a gritar, você não vai fazer nada? Dá seus pulos. As coisas estão piorando. E muitas vezes o Senhor vai deixar até o último momento para ver se você vai fazer da sua força ou vai descansar mesmo. E a situação vem e está piorando. Você fala assim, Senhor, o que será da minha vida? Mas na hora que o Senhor vê que você está descansando, está confiando, as coisas vão começar a mudar. As coisas vão começar a mudar. Aleluia, glória a Deus. Continuando, João 15, versículo 2. Vamos continuar. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim. Ou seja, irmãos, imagina uma árvore. Você consegue googar aí uma árvore, Caris? Um pé de maçã? Presta atenção que louco isso. Eu estava na rua vendo isso e o Espírito Santo começou a ministrar.
começou a ministrar isso daqui. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Agora eu quero que vocês imaginem uma árvore. Aquela árvore grossa assim, aquele troncão assim, ó. E no meio dessa árvore começa a sair os galhos, né? Imagina aí comigo, enquanto a Caris Guga ali. Nesse troncão, Rino, começa a sair aqueles galhos assim, ó. E eu comecei a ver que nesses galhos assim, não sai folha, não sai fruto. Porque desses galhos saem uns galinhos mais finos assim, irmãos. Saem uns galinhos mais finos. E nesses galinhos mais finos começa a sair folha. Olha que louco. Agora imagina aquele tronco assim. Ah, eu quero dar muita maçã. Sendo que o propósito dele não é dar maçã. É crescer. Dar estabilidade para os galhos. Sim ou não? Vocês estão conseguindo imaginar comigo, enquanto está gugando ali? Eu fiquei pensando assim, falei, meu Deus, no meio desses troncos saem os galhos, mas nesses galhos aí não sai fruto, não sai folha, não sai nada. O Espírito Santo falou assim, olha mais para cima. E nesses galhos grossos, saem os galinhos mais fininhos. Aí eu fiquei pensando assim, eu pensando com o Espírito Santo. Falei, mas imagina se esses galhos mais grossos quisessem dar o fruto, a maçã, por exemplo. Não ia existir esses galinhos? Para você ver como que é o processo de uma árvore. Tudo tem uma ordem nessa árvore. Aleluia, glória a Deus. Amém. Era isso que eu queria falar com vocês. Imagina, irmãos, você sendo o tronco da sua casa, querendo dar maçã, sendo que não é para você dar maçã, é para dar sustentabilidade para os galhos. Ia ou não ia bagunçar tudo? Aí a hora que eu pensei assim, falei, meu Deus, esses galinhos tão finos, dão tantas frutas. O Espírito Santo falou assim, depois que eles começam a dar fruta, depois que o homem retira essa fruta, eles começam a parar todas essas galhos para dar mais fruta. Olha que louco isso. E aquele que não dá fruta, ele quebra, arranca fora. Amém, glória a Deus. Pode deixar, Caris. Vamos para a nossa segunda ferramenta. Essa é uma ferramenta poderosa. Pegou? Vamos ver então. Tá bom. Dá para ter uma noção. Agora imagine, irmãos, olha que louca, olha que beleza que é a natureza de Deus. Vamos supor que isso daqui é um pé de maçã, amém? Não tem fruta, mas vamos supor que é um pé de maçã. E nesse pé de maçã, nosso Espírito Santo ministrou outra coisa agora. Imagina isso daqui, um pé de maçã. E antes disso virar um pé de maçã, era uma sementinha assim, irmãos. Sim ou não? Uma sementinha assim, nasce uma árvore desse tamanho. E nessa árvore desse tamanho nasce mais fruta, que nasce mais semente. Aleluia. Sabe qual a diferença da árvore para você? Porque a árvore está aqui assim, ó. Coronavírus, tô nem aí. É crise mundial, tô nem aí. Não sei quem é o anticristo, tô nem aí. Tá para vir a marca da besta, tô nem aí. Vou viver o que o Senhor, o meu Criador, falou para eu viver. Agora olha, gente. Coronavírus. Ai, meu Deus, eu tenho que juntar dinheiro. Aí tem que trabalhar em 2 empregos. Crise mundial. Vamos aproveitar enquanto tem serviço. Aleluia. Seu pai é o lavrador, irmãos. Não se preocupa com nada. Vamos ser como é a natureza. Vamos ser como a
A árvore, vamos supor que é um pé de maçã, vamos ser um pé de maçã. Vem crise que for, irmãos, estou nem aí. O meu pai é o lavrador. É por isso que a árvore dá fruto e muitas vezes a gente não dá fruto. Porque a gente está preocupado com os problemas desse mundo. A gente está tão preocupado com as coisas desse mundo, que isso impede da gente frutificar. Seja o que Deus falou para você ser, irmãos. Você vai começar a dar frutos. Agora imagina essa árvore aqui. Está vindo uma crise. Eu tenho que ir para outra horta lá, ver se o lavrador consegue me ajudar. E nessa saída para outra, vamos supor que ela vai para outra horta. É nesse tempo que ela morre, irmãos. É ou não é parecido com o que a gente vive? Agora aqui cabe uma escolha. Você quer se preocupar ou não? A palavra está te libertando, a palavra está te limpando. A palavra está te ensinando. O Espírito Santo está quebrando as fortalezas aqui. Cabe a você escolher. Ser como uma árvore. Ser aquilo que o Criador falou para você ser. Ou você se preocupar com as suas coisas. Eu sei que muitas pessoas aqui devem estar aí se corroendo, falando assim, você não sabe da minha situação. Você não sabe o quão difícil está a minha vida. Você não sabe o quão difícil é eu descansar nesse momento. Mas, irmãos, tenha calma, aquieta seu coração, que o Espírito Santo está cuidando de tudo. Está cuidando de tudo. É marca da besta. Tô nem aí. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Vamos por Gênesis 1, 26, 27, caras. Não estava no esboço, irmãos. Amém, me perdoa, tá? É só para que vocês possam entender como ser essa árvore. Como ser aquilo que o Criador falou para a gente ser. Vocês vão entender. E disse, vamos até o 28, tá, caras? E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Até aqui, até aqui, até aqui. Seja essa árvore que o Criador te fez, irmãos. Domine, domine, domine. Não é se preocupe com gado, não se preocupe, ele não está falando assim, se preocupe com as aves do céu. Façamos o homem, segundo a nossa imagem, nossa semelhança. Domine o homem, as aves do céu. Domine o homem, os peixes do mar. Domine o homem, o gado da terra. Coronavírus, estou nem aí, eu vou dominar. Eu estou aqui para dominar tudo. É marca da besta, é o anticristo, estou nem aí. Eu vou dominar. Eu não sei se vocês estão entendendo isso. Eu não sei se vocês estão entendendo o poder que vocês têm sobre os seus problemas. Você é muito mais forte que seus problemas, graças a Cristo. Domine, irmãos, domine, domine. Não é dominar sobre o pássaro, não é dominar sobre o peixe, não. Domine nos ares, domine nos mares, domine na terra, domine sobre toda a terra. Toda a terra. Coronavírus, ai meu Deus. Não, coronavírus, eu vou dominar a terra. É marca da besta, eu vou dominar nos ares. É problema, eu vou dominar no mar. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Aleluia, viu? Vamos para a segunda ferramenta, porque... Aleluia, glória a Deus. Qual que é a outra ferramenta? Ferramenta de número 2. Oração com meio de relacionamento com o Pai. A oração, ela deve ser direcionada a Deus
e precisa ser acompanhada com fé, amém, irmãos? Não adianta nada você orar para Deus e não ter fé. É a mesma coisa que estar falando com o teto. Mas quando você ora com fé, por meio de adoração, a gente pode receber maravilhosos benefícios da parte de Deus. Por quê? Porque o Senhor ouve a oração e garante que quando Ele vê um coração quebrantado, irmão, um coração cheio de louvor a Ele, irmão, não, é essa hora que você consegue mover a mão dEle para você. Um coração quebrantado move a mão de Deus. Em Salmo 51, 17, diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará o seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele não desprezará um coração quebrantado. Só que o que acontece? Você está ali no seu quartinho, pastor. Você está lá orando com o coração quebrantado. E nada acontece. Aí você vai estar dizendo assim, mas por que não aconteceu nada? Será que a palavra está errada? A palavra de Deus é viva e eficaz, irmãos. Ele não despreza um coração quebrantado e nunca vai desprezar. Se nada está acontecendo, busca, não para, busca, bate, que a porta se abre. Busca que você vai achar. Não é você ali, estou com um problema, 5 minutos. Irmãos, um coração realmente quebrantado, o Senhor não vai desprezar. Está escrito na palavra, não é a minha palavra, é a palavra de Deus que diz. Eu gostaria de listar alguns benefícios que a oração pode trazer. Dentre os inúmeros benefícios que a oração nos traz, o consolo, o conforto. O Senhor Jesus, por exemplo, ele estava muito aflito, sabendo que estava para chegar aquela hora da sua morte. E o Salvador foi orar, e durante aquela oração, um anjo veio do céu e apareceu a ele lhe confortou, irmãos. Vamos ler Lucas 22, 41 ao 44. E apartando-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Olha o 43, que louco. E apareceu-lhe um anjo do céu que lhe confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. O que a gente aprende com isso? Quando Jesus ora, todo agoniado, aparece um anjo para confortar ele, o que ele faz? Ele orava ainda mais intensificamente. Então, quando você está passando por um problema e vem um anjo e te conforta, não para. Ora ainda mais até você receber. É isso que a gente está aprendendo nessa palavra. Quando o anjo de Deus apareceu ao Senhor Jesus, ele orava ainda mais intensificamente. E uma coisa, irmãos, que descansar não é sentar no sofá e pôr o pé na poltrona e pôr um Netflix. Descansar, irmão, é você confiar que aquele problema vai acabar. Enquanto isso, eu estou fazendo outra coisa. Vocês estão me entendendo? Descansar não é assistir Netflix, irmãos. Descansar é você ver que esse problema o Senhor vai resolver. Mas enquanto isso, estou orando intensificamente ainda mais. Descansar não é você colocar o papelzinho aqui e ir no mercado. Descansar é você pôr esse papelzinho aqui e orar ainda mais intensificamente. Por meio da oração recebemos sabedoria da parte de Deus. Tiago, acho que é 1:5. Tiago 1:5 diz assim: E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que todos dá liberalmente, não lancem rosto e ser-lhe-á dado. Tem falta de sabedoria? Peça a Deus, irmãos, que Ele vai te dar. Ele vai te dar, liberalmente, e não vai jogar na sua cara, a palavra está falando. Como que eu vou descansar? Que jeito que eu vou descansar no meio desses problemas? Tiago 1,5, peça a Deus sabedoria que Ele vai te dar. Como que eu consegui descansar no meio das dificuldades? Tiago 1,5, peça a Deus sabedoria, como que eu vou descansar no meio dessa tribulação toda? Como que eu vou descansar com meu filho a ponto de se matar, desviado? Como que eu vou alcançar essa ovelha? Tiago 1,5, peça a Deus sabedoria. Não é ameaçando. Você vai para o inferno se você continuar indo para essa balada. Tiago 1,5. Peça a Deus sabedoria. A oração nos beneficia nas horas de grandes decisões. Em Lucas 6,12 diz assim: E aconteceu naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou quanto tempo? 5 minutos? A noite inteira em oração a Deus. Fábio, mas eu vou ter que passar a noite inteira? Não. É só um exemplo, tá, irmãos? E aconteceu naqueles dias, subiu ao monte orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e lhe escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então, presta atenção aqui, irmãos. Jesus precisava escolher 12. E o que ele fez? Tiago 1,5. Ficou lá a noite inteira, Tiago 1,5. E se você reparar, a palavra de Deus diz que os discípulos, no meio dos discípulos, eram muitos, escolheu 12. E como que ele chegou à conclusão que eram os 12? Passou a noite no monte com Tiago 1,5, pastor, pedindo sabedoria. Ele não saiu ali falando você. Antes de ele fazer assim, você me segue, ele estava no monte. Ele estava lá no monte com o pai. Ele estava lá. Tiago 1,5. Amém? Amém. Glória a Deus. Pela oração podemos ter paz verdadeira. Pega essa aqui, irmãos. Quebrando toda a fortaleza. Filipenses 4,6. Vou repetir. Pela oração podemos ter paz verdadeira. Não estejais inquietos por coisa alguma. A árvore aí, ó. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. Olha o pé de maçã, irmãos. Olha o pé de maçã em você. Não estejais inquietos por coisa alguma. Por coisa alguma é por coisa alguma, amém, irmãos? O seu pai é lavrador, sim ou não, irmãos? E por que a gente se preocupa tanto com os nossos problemas? Por que a gente se preocupa tanto em guardar dinheiro, ô Júnior? Tem pé de maçã aí ou não? A oração nos ajuda a vencer as tentações. Pega essa aí, jovens. A oração nos ajuda a vencer as tentações. Lucas 22:40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: Orai para que não entreis em tentação. Está sendo atentado? Ore. Ore. Tiago 1,5. Estou sendo atentado aqui. Os meus amigos me chamam para fazer isso. Os meus amigos me chamam para fazer aquilo. Ore. 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 Ore para que não entrais em tentações. E pela oração temos os pecados perdoados. Posso ouvir um glória a Deus?
Pela oração nós temos os pecados perdoados. Tiago 5,15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhes-ão perdoados. Eu fiz isso, eu não consegui passar pela tentação, eu acabei caindo. Tiago 5,15. Se lhe houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Muitas vezes nossos amigos nos chamam para fazer tal coisa que é tão errado. Ou então para fazer algo que vai ganhar muito dinheiro, mas só que aquele dinheiro não é justo. É uma tentação grande ou não é? Eu, quando era do mundão, nossos amigos, assim, era assim, se um fazia, todo mundo tinha que fazer. Foi aí que eu entrei nas drogas. Vamos, é só uma. E ia. Aí no outro dia, não, vamos, é só mais uma. E nunca acabava, irmãos. Até que chegou um dia, eu tive que dar um basta. Porque eu estava indo para um caminho totalmente torto, que não ia ter mais volta. Então, se vocês estão passando por isso, estão com uma tanta... muitas vezes, nossos amigos têm tanta força de nos levar para o caminho ruim, que a gente acaba indo. E se você acabou indo, o Senhor, Ele tem poder para te perdoar. E você tem poder na sua oração para vencer essa tentação. Na sua oração, tem poder para vencer essa tentação. Eu não consegui vencer essa tentação. O Senhor, Ele te perdoa. O perdão dEle é infinito. Terceira ferramenta. Está dando uns estouro aqui, Fábio. Terceira ferramenta. Prática de jejum. Mortificação da carne. O jejum e a abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido ou propósito específico tem sido praticado pelas igrejas em toda a terra. Pode ser com finalidade espiritual ou medicinal, visto que jejum traz tremendos benefícios, como desintoxicação. Amém? Mas o nosso enfoque é o jejum bíblico. É o jejum da palavra. Muitos cristãos hoje desconhecem o que a palavra diz acerca do jejum. Só que não há regra fixa, tal jejum é assim, jejum é assim. A gente vai ver alguns tipos de jejum, amém? A Bíblia ordena o jejum? Sim. Na antiga aliança havia, na lei de Moisés, os judeus um único dia de jejum. Em Levíticos 23, 27, vamos ler? Mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação. E afligireis as vossas almas e ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, o vosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É bom esses estouros que acorda, povo. Glória a Deus. Aleluia. Mas no Antigo e o Novo Testamento não tem uma ordem sobre jejum. Mas quando olhamos para a vida de Jesus, vemos que Ele valoriza o jejum. E na Bíblia encontramos muitas pessoas jejuando. Por esta razão a gente jejua, amém? Vamos para algumas formas de jejum. Jejum parcial. Deuteronômio 10, 2 e 3. Naqueles dias, Daniel. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. 3 manjares desejáveis eu não comi, nem carne nem vinho entrou na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas.
Creio eu aqui, nessa palavra aqui, que se não ungiu com unguento, acho que nem tomou banho, né, pastor? O Júnior já começou a dar risada aqui, ó. Faz esse jejum aí, ó. 1 ano sem tomar banho. Coitado, Dani. O jejum total. Esther, capítulo 4, versículo 16. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu, as minhas moças, também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, e ainda que não se é segundo a lei, e perecendo, pereço. Atos 9, 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Esse Atos aqui é Paulo, que nessa hora era Saulo. Na hora que ele viu Cristo, ele ficou cego, irmãos. Ele foi por uma casa e ficou lá 3 dias e não jejuou. 3 dias e 3 noites. Para você ver o poder do jejum, irmãos. Até Paulo, o Paulo, matador de crente. Na hora que ele viu na situação que ele estava, meu irmão, eu vou jejuar, que o bagulho pegou para o meu lado aqui. Ficou 3 dias e 3 noites jejuando. Imagina, um matador de cristão viu a sua vida a zero, a nada. O que ele fez? Foi a jejuou, irmãos. Jejuou 3 dias e 3 noites. Falou assim, alguma coisa vai acontecer aqui. Eu vou jejuar. O jejum nos prepara para a batalha espiritual. Amém, irmãos? O jejum nos prepara para a batalha espiritual. Quem tem ouvidos, ouça. Batalha espiritual. Está passando por batalha espiritual? Jejum, irmãos. Mateus 17, 21 diz assim: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e jejum. E quando jejuamos, ouvimos mais clara a direção do Senhor. Amém, irmãos? Experimenta jejuar. Você vai ouvir vozes assim, falando, meu Deus, quem que está do meu lado? É o poder do jejum, você fica mais próximo do Pai. O jejum, você fica mais sensível ao Espírito Santo. Com o jejum, você fica mais acessível para Deus. Com o jejum, o Espírito Santo pode te usar para qualquer momento. Se você não está sensível ao Espírito Santo, Ele não pode te usar para certas coisas. Vocês estão comigo? Atos 13, 2. E servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Irmãos, eu quero concluir agora. Amém? Já estamos caminhando para o final. Eu quero que vocês peguem essas ferramentas, irmãos. Use de forma correta. Igual eu disse no começo. Essas ferramentas, muitas vezes você fala assim, mas não serve para nada, não presta para mim, não acontece nada. É porque a gente estava usando de forma errada. Que a partir de hoje a gente possa usar essas ferramentas de uma forma certa. Que de jeito maneira você não vai largar mais essas ferramentas. É a mesma coisa você ir no carro sem ter chave de roda. Não tem mais como viver sem. E se estoura um pneu, o que acontece? Não tem como você dirigir um carro sem chave de roda. É a mesma coisa essas ferramentas. Essas 3 ferramentas, a partir de hoje, vocês não vão largar mais essas ferramentas, vai ser fundamental na vida de vocês. Oração, palavra e jejum. Eu creio que a partir de hoje, fortalezas foram quebradas aqui. Vocês vão olhar oração, jejum e palavra de uma outra forma. Vocês vão olhar essas ferramentas. E nessas ferramentas você vai lembrar do lavrador que é o seu pai. E no lavrador você vai lembrar de um pé de maçã. Aleluia. Aleluia.
E se você que está aqui, os jovens e adolescentes que estão aqui, entenderam essa mensagem e querem essas ferramentas para você, muitas vezes você está assim, mas eu não sei como, por mais que eu escutei essa palavra, essa mensagem, eu não sei como usar ainda. Mas o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Mas, Fábio, eu não tenho costume de jejuar, não tenho costume de orar. E quando eu leio, eu não entendo nada. Se você crê que o Espírito Santo pode mudar a sua vida, eu quero orar por você. Todos os jovens, os adolescentes, eu queria que vocês estivessem aqui na frente, aqui, que eu quero orar por vocês. Eu queria que toda a igreja se colocasse de pé. Eu queria chamar os pastores.